Fala aí, pessoal. Estamos aqui para mais uma tarde, mais um Repecast. E tá eu aqui e meu parceiro Roboquim. Fala aí, Kim. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje. Lozotti na área. Eu quero agradecer a todo mundo aqui vendo o episódio conosco. Prazer a todos, para quem é novo, para quem não é. Oi de novo. Eu vou passar a bola aqui pro Murilo, que ele tá pessoalmente, é mais fácil para ele falar. Vamos lá, Murilo. Obrigado, Kim. E hoje a gente vai falar sobre jornalismo imparcial, né? E para isso eu trouxe nada mais nada menos que Túlio Daros do Jornal Semanário. E você tem também uma agência de publicidade, né? Sina. A Sina. Bom, Tulhão, fala um pouco sobre você, se apresente, dê um oi pra galera aí. Legal. Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite aí. É um prazer estar participando. Eu conheci um pouquinho do trabalho de vocês aí recentemente, né? E sempre aí gostei muito. Já estava batendo um papo aqui, falando com vocês que a gente também começou um trabalho aí de podcast e tal, e debatendo sobre as dificuldades, né? Então, assim, parabenizo vocês aí por estarem aí nessa luta aí. Continuem, porque é um trabalho muito legal de ser feito. E se a gente não contar a história aqui das pessoas da nossa cidade, quem é que vai contar, né? Então, parabéns, continue, porque essa ajuda é muito boa. É um pouco do que a gente tenta fazer também no jornal, e isso que vocês fazem aqui é um trabalho muito importante. Então, agradeço aí o Henrique, que não pôde estar presente aqui hoje presencialmente, né? Mas vai participar com a gente aí, mesmo que com o mesmo terno do Matheus, né? Vou dar um abraço para o Matheus também, o Murilo, que é filho do meu amigo Tadeu Benedito. Tadeu também sempre foi parceiro nosso do jornal. E o Denis, que eu conheci agora, não conhecia o Denis ainda. Vocês já conhecem A gente já conhece. E o pessoal que assiste a gente já viu o Denis algumas vezes pelos stories que a gente grava aqui. É isso. E um dia a gente vai trazer ele aqui pra mostrar a carinha dele, como é que tá. É isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá bater um papo gostoso, legal. Estou à disposição, que vocês quiserem, né, saber, o que a gente puder estar agregando de informação aí para vocês. Estou toda à disposição. Fechou. Só mandar um abraço. Eu estava num churrasco com os amigos lá, o pessoal deve estar assistindo. Ah, legal. Um abraço lá para toda a galera lá, o André, o Diego, o Betão, as meninas lá, a Fabiana, a Renata, a minha esposa Deise, que também está assistindo lá. Ia trazer ela junto aqui como assessora, ela não quis vir, ficou com vergonha, né? E a Aline, então um abraço para todo mundo aí que está acompanhando aí. Legal. Eu acabei esquecendo de apresentei só o Kim, mas o Henrique também está aqui com a gente, que hoje ele não pôde participar presencialmente, está com uma... Só no som aqui, gente. Valeu o chat, fiquem à vontade aí, pode escrever tudo aí que eu tô de olho, viu? Bom, então... E assim, ó, caso ele comece a falar e vocês precisem de uma interpretação, eu posso fazer uma mímica aqui, sem problema. Eu uso minhas mãos e ir lá, tá ligado? Não é aquele tipo de pessoa, aquela galera que mímica cantores e tudo mais. Você e eu aqui hoje. Um pouquinho. Legal. Bom, Tulião, vamos lá, cara, do começo. Como é que você começou com esse... Você começou com um jornal, né? Eu acredito que você era designer gráfico, trabalhava numa gráfica antes de ter o seu próprio jornal, inclusive antes de estudar. E como é que foi esse começo, cara? Você sempre gostou? O que te motivou a seguir nesse ramo? Então, na verdade, assim, a minha história, eu meio que nasci dentro do jornal, né? Para quem não conhece ainda, o jornal, quem fundou foi o José Carlos da Roça, que é meu tio, junto com o João Proença, né? Eram dois amigos aí que em 1991 resolveram fundar o jornal. E eu, com 7 anos de idade, né, da família, estava junto ali perto de casa, comecei a frequentar e comecei a ajudar a intercalação do jornal, comecei a ajudar na questão da entrega, né? Eu comecei como jornaleiro, né? Quem não sabe. Então, assim, comecei minha vida entregando jornal. Entregava jornal, panfletos, né? E aí fui passando em todas as áreas, né? Na parte gráfica, depois passei para a parte de design, né? Sempre gostei muito de computador, sempre fui curioso, né? Então comecei aí a passar em todas as áreas. E aí, quando eu, com 18 anos, eu ia entrar na faculdade, né? E fiquei naquela. Eu já tinha passado por todas as áreas do jornal. Falei, eu tinha aprendido na prática, né? Então, já sabia escrever notícia, já sabia entrevistar, sabia tirar fotos, enfim, sabia, passei por todas as áreas. Todos os passos. E aí eu falei assim, não, quero estudar uma coisa diferente, mas uma coisa que agregue, né, no trabalho que eu já tenho. E aí acabei indo para publicidade.
Então, aos 18 anos, eu tive a oportunidade de comprar metade do jornal. Né? Muita gente acha que eu herdei, né? Na verdade, não herdei, eu comprei. Você comprou, Eu comprei metade do jornal. E depois, quando eu finalizei a faculdade, eu comprei a outra metade. Né? Entendi. E junto abri uma agência de publicidade. A primeira chamava Cativa, não era ainda a Sina. Era eu e mais 2 sócios. Depois a gente acabou fechando e eu abri a Sina Publicidade. E aí, essas duas coisas se complementam, né? Porque tudo é comunicação, a gente trabalha com comunicação. E estamos aí nessa luta aí entre jornal e agência já. Só de jornal são 30 anos. Né? O jornal tem 33 anos, comemorou agora dia 15 de maio, 33 anos de fundação, e eu eu até assustei a hora que eu fiz as contas, 30 anos nessa luta de jornal. Aí. Foi muito legal. E você comentou que você era parte de... Pode falar. Vamos lá. Um de cada vez. Então, 33 anos, né? Então, você falou que começou em 91 e tá até hoje. Você passou por um momento que eu sei que eu nasci em 91, né? Em 91, eu lembro que, na minha infância, a gente não tinha muito acesso a computador, internet, esse tipo de coisa. Isso, na real, foi quando começou a desenvolver esse tipo de tecnologia dentro do Brasil, certo? Baseado nisso, como é que foi a transferência dentro de alocação de informação, como você faz a impressão da informação ou passa a informação de antes para o momento que vocês conseguiram adicionar esse tipo de tecnologia dentro do jornal? Como é que essa tecnologia influenciou na divulgação? É que acho que até complementando a pergunta que ele fez, quando você comentou que você era designer gráfico, né? E hoje é um negócio muito simples. Pô, hoje você pega um celular aqui, baixa um Canvas, um Photoshop, você consegue fazer tudo. E naquela época, você tinha esse recurso, existia alguma coisa, pô, você precisa editar alguma foto, não tinha o que fazer, né? Ou era na hora de tirar foto, aquele resultado? Na verdade, a gente tinha recurso, mas era um recurso bem mais limitado, né? O jornal passou por várias fases e eu aprendi a digitar na máquina de escrever. Eu não sei se vocês chegaram a pegar a época da máquina de escrever. Então, o meu primeiro curso de datilografia, eu aprendi. Então, assim, a gente recebia as colaborações dos colunistas, era tudo na máquina de escrever. Aí tinha que passar aquilo para o computador. Na época, era o MS-DOS. Né? Não sei se vocês chegaram a pegar... Já ouvi falar, mas... pegava o DOS. Então, aí eu fui fazer o curso de MS-DOS, chamava Microbyte, que era lá na rua Maurício Alain, uma escola de informática. Acho que eu era um dos alunos mais novos. Era um disquetão, assim, aquele que você enfiava, virava assim. Aí tinha que fazer a árvore de programação. Era uma loucura. E, assim, a parte, vamos falar assim, de imagem, né? A gente trabalhava com as câmeras de filme. Né? Então, você tinha que colocar o filme. Não podia bater uma foto só, você tinha que bater várias fotos, porque às vezes queimava a foto no filme, não dava certo. Aí tinha que mandar lá no Sica para revelar, em Capivari. Estou fazendo propaganda do pessoal aqui. Levava lá no Sica e revelava lá, sei lá, 24 fotos, dependendo revelava o rolo inteiro para ver qual foto ficava melhor para poder usar. Só que assim, naquela época não é igual hoje, que a foto já é digital. Então, e não era nem de escanear. Não dava nem para escanear ainda. Era um processo assim, que esse aí eu não vou nem me intrometer, mas mandava lá para fazer o clichê. Né? O clichê é uma placa de ferro, onde era feito como se fosse um negativo. Estilo mimeógrafo, que era feito negativo e passava a tinta e aí saía no papel. A imagem saía no... Porque então, assim, era um negócio muito louco. Né? E se precisava pegar essa foto e imprimir-la no jornal. Preto e branco, imagina. Não tinha, preto e branco, era só preto e branco. E eu lembro, isso aí eu tenho claro na memória, que o pessoal, eram umas máquinas... tinha uma máquina linotipo, que era a máquina que imprimia no chumbo as letras, né? Para poder... Aí o pessoal tinha que montar... Era na mão, era um quebra-cabeça. Tinha que montar umas chapas de ferro, montava a página, né? Dá licença, que abria. Imagina isso aqui, uma chapona de ferro. Eles iam montar. Aí pegava o clichê, colocava aqui. O título montava. Nossa, as letra por letra? Ou era um negócio. Ou palavra, dependia do que eles colocavam ali. Era assim, um processo bem artesanal, cara, sabe? E a gente começou. A gente, assim, os fundadores começaram dessa forma, né? Da forma mais primitiva da época.
né? Porque já existiam algumas máquinas melhores, mas ia começando com questão de custo, né? Ia começando com as máquinas mais simples. barato. Mas assim, daí depois foi evoluindo, aí já veio o scanner, né? Então digitalizava a foto, já jogava direto no computador. Eu comecei a trabalhar com o PageMaker. Não sei se vocês já ouviram falar. O PageMaker é um programa de diagramação. Que Né? você monta toda a estrutura do Toda a jornal, estrutura, né? toda a estrutura do jornal ela é montada lá. Então você vai visualizando. E até a gente migrou, já faz um bom tempo, migrou para o InDesign, né? Que é do Adobe, que é o programa da Adobe. A gente usava o Paint para dar a foto, para dar uma trabalhada na foto. Depois veio o Photoshop, né? Que o Photoshop também é antigo. E assim, aí foi evoluindo, né? Foi evoluindo. E só para responder sua pergunta, Matheus, é a questão da tecnologia, né? A gente pegou, na época, o Jornal Semanário foi pioneiro aqui. Teve o primeiro site de jornalismo da região, foi o Semanário, aqui da nossa microrregião. Entendi. Então, assim, o site nosso já é bem antigo Você lembra mesmo. Quando que foi o ano que vocês lançaram o site? Mais Cara, ou menos eu tinha até naquele slide que eu mandei, eu não lembro se foi 97 ou foi um pouco mais pra frente, mas assim, era aquela coisa bem rústica mesmo, a gente lançou, Entendi. foi pioneiro na época. Eu só não lembro a data, não sou muito bom de data, tá? Tranquilo. E aí, a internet era aquela internet de escada ainda, que se você usasse a internet, você não podia usar o telefone. Né? Você conectava o cabo do telefone no computador, né? E fazia aquele barulhinho. E aí você tinha que esperar, pelo menos pra gente que não trabalhava com isso, mas a gente queria usar, tinha que esperar da meia-noite, que aí você pagava só um pulso pra poder usar a internet. Isso, senão gastava um absurdo de... Então assim, cara, foi uma fase muito de aprendizado, muito gostosa e tal, só que evoluiu muito rápido. Sim. Né? A evolução, assim, o que a gente tá falando aqui, para algumas pessoas, pode parecer algo, né? Pô, esse cara é louco, o que tá falando, né? Mas aí, assim, em prazo de 5 anos, o negócio explodiu, foi muito rápido. Aí já veio a questão do online, e aí a gente já tinha o site, mas não pensava, a gente só replicava as notícias do impresso para o site. Né? Ele era um complemento só, não pensava nessa questão, não, a gente precisa fazer um trabalho. Só que aí as coisas foram mudando, e aí veio rede social, veio Facebook, veio Orkut, veio ICQ, na época a gente usava para trabalhar. E a gente tinha uma dificuldade também que nem todo mundo tinha acesso à tecnologia na época. Sim. Né? Então, assim, não adianta você ter a melhor tecnologia e o outro não ter para você trocar informação. Mas aí isso aí, ao longo do tempo, foi evoluindo e hoje todo mundo, se você não está, né, você está, vamos dizer assim, defasado a fechar as portas. Então, assim, graças a Deus, eu tive um sócio, que é o José Maria de Campos, não sei se vocês já ouviram falar dele. José Maria de Campos nasceu aqui em Rafar, só que aí ele foi para São Paulo, fez toda a vida dele lá na parte de marketing e tal, trabalhou em grandes agências, e ele veio com essa cabeça aqui, na época ele foi sócio, ele trouxe essas novidades, porque a gente também não tinha acesso, não tinha vivência, né? E aí ele trouxe isso e a gente foi implantando, ele era muito inteligente, então ele era a cabeça, né? Ele tinha a inteligência e eu consegui executar. E aí casou muito legal isso aí, foi uma época que aprendi muito também, né? E aí a gente foi evoluindo. Então, assim, hoje a gente tenta estar em todas as plataformas. Então, eu tenho o jornal impresso, que ele continua sendo semanal, circulando toda sexta-feira, mas eu tenho o site que tem notícias diárias. Então, hoje o que você vê no jornal é 10% do que a gente produz de conteúdo. Entendi. Então, né? A maior parte do conteúdo que vocês produzem hoje é tudo rede social. Está no online, então a gente coloca no site do jornal. As principais a gente replica nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Também a gente estava com o projeto do podcast também para ajudar. E assim, e a gente usa a rede social também como um complemento. Por exemplo, ontem eu fui numa inauguração, né, onde a pessoa fechou o pacote a matéria no jornal, a cobertura e tal, mas a gente estava presente também fez ao vivo, fez... Então, assim, você vai utilizando as ferramentas para ajudar a manter o impresso. Entendi. Né? Então, assim, o jornal
né, a marca, o semanário, mas você vai utilizando todas as ferramentas para poder complementar. Entendi. Então, antigamente o que era, você tinha o jornal impresso, ele conseguia sustentar online, e acho que hoje em dia, o que você falou, o online acaba sustentando o jornal impresso. Todos os outros projetos no entorno acabam ajudando a manter sim, o impresso. Seguindo essa linha de raciocínio, que me faz pensar numa outra coisa. Como é que funciona? Eu sei que o jornal você passa muita informação do que está acontecendo localmente. Como é que funciona para você monetizar uma rede social de jornal? Eu consigo entender, porque assim, na minha cabeça, acho que eu tô muito, sabe, no shorts, YouTube, essas coisas, sabe? Então eu consigo entender como é que funciona a monetização nesses lugares. Mas como que a rede social hoje, no caso da comunicação pelo jornal, né, que você vai usar as informações do jornal, como você consegue monetizar isso para manter a parte física de pé ainda, sendo que você ajuda, né? Ela entra no pilar, na estrutura do negócio. Isso. A gente, assim, eu tenho o Google ADS no site, né? Mas sou sincero em falar que não dá para sobreviver dele, tá? Ele é um complemento de renda baixo ali. Que assim, a gente ganha pelo número de acessos e pelo número de cliques nos anúncios, né, que a gente coloca lá do Google. Aí eu tenho as redes sociais, então assim, o Facebook do jornal lá, a fanpage tem mais de 10 mil pessoas, né, que são seguidores. O Instagram, acho que a gente está com uns 3 mil e tal. Então assim, por que eu uso essa ferramenta? Quando eu vou vender a propaganda para o cliente ou a notícia, eu não vendo só no jornal impresso. Então, o que chama a atenção dele? Você vai sair no impresso, só que eu vou pôr no site, que tem tantas mil visualizações mês, eu vou compartilhar no nosso Facebook, no nosso Instagram, que tem tantas mil pessoas seguindo. Então, assim, a gente usa toda a estrutura para tentar fechar o anúncio, né? Tem ocasiões em que a pessoa fala, não, eu quero publicar só no seu... Só no site, ou só na rede social. A gente trabalha, tem aqueles artigos de link com link, né? Então, assim, tem também, né, isso aí, que tudo vai ajudando a manter a estrutura, né? Mas é o tal do negócio. Antigamente, a gente só precisava fazer o impresso e ganhava a mesma coisa. Então, hoje eu tenho que fazer um monte de coisa para ganhar o que a gente ganhava só para fazer o impresso. Entendi. Então, assim, isso ajudou a gente a aprender um pouquinho de cada coisa. Então, assim, hoje, além de escrever notícia, de saber tirar foto, de saber montar uma propaganda, eu tive que aprender a fazer edição de vídeo. Sim. Eu tive que aprender a fazer transmissão ao vivo. Então, assim... Isso é sensacional, porque não é só... às vezes a gente só pensa, né, em que a gente está ganhando... a gente só pensa que a gente só ganha quando a gente recebe dinheiro, né? Porque, esse tipo de coisa, essa experiência que você pega fazendo na mão, porque, cara, uma coisa que eu notei, eu já tentei entrar nos lugares, em algumas coisas assim, né, em tecnologias novas. E parece que é só tapa na cara que você toma. Você entra aqui, o topo não tá errado. Faz aquela direção que tá errado também. Aí você, mano, o tempo que você passa estudando e refazendo para que você consiga, sei lá, 2, 3% a mais do que você conseguiu no seu produto passado, é incontável a quantidade de horas. Só que esse tipo de experiência te ajuda, né, a construir lá para frente. Eu acho que isso é muito legal. Não é só... Você não ganha só monetizando, você ganha também para você, né? Conhecimento. Às vezes você deixa de fazer um negócio ruim porque você já entendeu que aquilo não vai dar certo. Eu acho que hoje todas as profissões você não consegue mais ficar acomodado. Né? A pessoa que fica acomodada, ela vai ser ultrapassada. Então, assim, essa rapidez da tecnologia, essa rapidez com que tudo andou, né,
principalmente no mercado digital, ela ajudou a gente a não ficar sentado na cadeira. Então, assim, cara, se você não aprender, saiu um negócio novo. Não, vamos olhar. Agora saiu o chat GPT. O chat GPT vai tirar e tal. Beleza, fui lá fuçar. Cara, o chat GPT é assim. Se você der essa ferramenta na mão de uma pessoa que não sabe escrever, não sabe interpretar texto, não sabe o que ela vai pedir, ela consegue fazer coisas básicas. Agora, uma ferramenta dessa, né, no meu caso, assim, que sei o que eu preciso pedir para ela de informação e tal, cara, eu acelerei o meu rendimento nas coisas em, sei lá, 300%. Eu consigo fazer muito mais coisas, né? Claro, se engana quem acha que ela vai te dar tudo prontinho. Mas ela acelera muito o processo e ela te entrega algo que você só vai lapidando depois. Né? Que o pessoal acha que o ChatGPT é alguma coisa que vai fazer o seu trabalho. Mas não. Ele é muito mais como se fosse um assistente. Por exemplo, você tem que escrever algum texto. Pô, você joga as ideias principais e ele meio que consegue organizar isso pra você de um jeito que fique legal. Ele organiza as informações pra você, porque às vezes você tá com a cabeça, não tá com a cabeça legal, ou você já produziu ideia, muito. Mas você já não consegue colocar Aí ele fala, pô, bonito, legal, é isso aqui. Não, agora eu vou ajustar e tal. Então, assim, tem que saber usar, tem que saber como usar. Cara, sensacional as ferramentas da inteligência artificial para imagem. Eu uso bastante Photoshop lá, que é o Photoshop. Eu ainda uso CorelDRAW, tem o Illustrator, né, que faz a mesma coisa, que é melhor, mas ainda é uma ferramenta que eu aprendi, tenho muita facilidade. Mas o Photoshop hoje você joga uma imagem, por exemplo, que hoje vem imagens com muita resquício, sujeira. Você vai lá, você só contorna e pede para ele lá, ele limpa a imagem para você. Ou se está faltando pedaço, né? Tipo, tem essa cortina. Só que aí eu preciso aumentar essa imagem porque ela tem que caber num quadro maior. Ela replica para você, ela cria. Se fosse fazer aquilo na mão, dá para fazer? Dá para fazer. Nossa. Mas não fica perfeito igual a ferramenta fazendo hoje sozinho. Então, assim, tem ferramentas que realmente... tem inteligência artificial hoje que você pega uma imagem de baixa qualidade e você joga lá, ela amplia a foto para você com qualidade. Te entrega uma foto com qualidade. Então, assim, cara, é loucura, é uma coisa muito louca. Mas, assim, tem que ter a pessoa por trás sabendo que... saiba o que pedir, saiba o que alimentar. Então, assim, cara, é muito legal isso e assim, vai sempre evoluindo, né? A gente tem que... E o bom, assim, a gente fica multitarefado. Não é especialista numa coisa só, mas faz um pouquinho de tudo. Né? Entendi. Você acredita que... gente, vocês estão ouvindo uma voz do além, sou eu, tá? Que tá me interpretando ali. Você acredita que a pessoa, o jornalista, ele tem que ser muito criativo? Por que eu pergunto isso? Cidade que nem a nossa, pequena, Rafara e Capivari, tem matéria suficiente ou tem que ver matéria em tudo? Como é que funciona essa criação? Boa pergunta. Cara, eu acho que todo mundo tem que ser criativo hoje em qualquer área, né? No jornalismo não é diferente, porque, como você disse, às vezes não acontece tanta coisa. E aí você tem que inventar a pauta, né? Pô, vou inventar a pauta. Do que eu vou... Então, assim, você tem que... primeira coisa, ter conhecimento, né? É uma coisa que quando eu estava lá atrás, eu falava assim, eu olhava, né, meu tio, olhava o Zé Maria de Campos, né, o pessoal que trabalhava lá, falava assim, puta, como que esses caras, né, vem na cabeça, ele já puxa uma história do passado, que aconteceu, ele já sabe, que na época da emancipação, é conhecimento. E o conhecimento a gente adquire com o tempo, né, que é o que vai dar espaço para que a gente seja criativo. Então, quando a professora na escola falava para mim, pô, vocês têm que ler, vocês têm que ler, seja gibi, historinha, saber interpretar texto, cara, é isso que vai ajudar você a organizar as informações, você ser criativo, né? Então, no jornalismo hoje, a gente realmente tem que ser bem criativo. Claro, facilitou muito, porque hoje a gente não precisa ir tanto para a rua. Hoje a gente acaba recebendo muita informação. Né? Então, hoje no WhatsApp lá do jornal, a pessoa manda uma foto que ela está lá, teve um acidente ou aconteceu alguma coisa, ela envia lá para o WhatsApp do jornal, para a rede social,
você consegue produzir. Você só vai daí, claro, você tem que confirmar aquela informação. Primeiro, antes, né? Que o que entra muito hoje na questão do jornalismo imparcial, de qualidade, é a gente poder... até sumiu a palavra. Desculpa. Quem não sabe, eu tenho TDAH, às vezes some a palavra da cabeça. Tá na cabeça, mas não vem. O filtro. Então, era exatamente o que eu ia perguntar para você agora. Como é que você faz a apuração dessa informação? Porque o negócio de fake news atualmente na net tá um terror. Realmente. A apuração a gente consegue fazer com mais facilidade hoje com a quantidade de contatos que a gente tem. Então, assim, o que eu estava falando antes da gente entrar no ar, né? Porra, mas como que você faz? Cara, eu não tenho um monte de funcionário, mas tem muito parceiro. Né? Então, às vezes, eu não posso ir num lugar, mas eu ligo para um amigo, um fotógrafo e tal, ele pode ir, ou ele está lá, ou ele já está cobrindo para outra empresa e tal, e aí a gente vai confirmar a informação. Liga para amigo polícia, liga para... Dependendo da situação, né, que for. Por exemplo, estou vendo aqui que vocês estão com o jornal da última edição aqui, que teve um incêndio lá no distrito. Então, assim, eu comecei a receber, mas assim, parecia que estava no auge. Não, na verdade, já tinha sido de manhã, mandei o fotógrafo lá, o fotógrafo, não, já acabou, o bombeiro acabou de ir embora, já pagou. Então, assim, se eu solto que está naquela hora ali... E é complicado, porque hoje acho que muita gente tem acesso a Facebook, Instagram, eles conseguem, todo mundo consegue publicar qualquer celular coisa. Na mão, né? Todo mundo... Mas eu entendo que o jornal... virtual, né? Ele faz o quê? O clique é mais focado, né? Então, assim, até onde vale a pena aquele clique, aquele nome, né? Quantas vezes, não sei, quantas vezes vocês, não sei se vocês estão me ouvindo, mas... Estamos ouvindo, sim. Por exemplo, você já viu uma matéria onde tem um título e, na verdade, ela é uma matéria que muda a realidade. Sim. Em que sentido? Por que eu pergunto isso? Até onde que vale a pena ter um clique? Vou colocar uma situação hipotética aqui só para a gente poder conversar um pouco melhor. Vamos imaginar assim, que um jovem rapaz estava lá andando e resolveu assaltar um comércio. Aí ele foi surpreendido pela polícia, que estava passando perto ali, acabou tendo uma troca de tiro e ele foi morto, certo? Aí sai no título do jornal assim, jovem é morto pela polícia em troca de tiros. Entendeu? Não no seu jornal, no caso, não é, mas assim, na maioria dos jornais. Por quê? A pessoa vai lá clicar, o que dá a entender? Que a polícia é malvadona e meteu tiro no moleque que é jovem, entendeu? E aí, quando na realidade não é isso, aí você vai ver o corpo da matéria é outra coisa. O título talvez correto fosse assaltante é morto em troca de tiros com a polícia, mas isso não dá clique, né? Então hoje, a gente vê muito isso, né, Túlio? Seria interessante, assim, no meio que você trabalha, você tem mais informações, os jornalistas, eles têm muitos contatos. Então, eles têm como pegar a informação se aquilo é isso ou é aquilo. Sim. E escolher, colocar esses títulos mais chamativos assim, é uma forma, assim, pessoal do jornal, é uma maneira, vamos dizer assim, incorreta deles agirem, de colocar pelo clique e ignorar a questão moral, vamos dizer, de colocar o que é real. Eu acho assim, a gente está vivendo um momento hoje no nosso país que não é só falando de jornal, é a mídia como um todo, né? Televisão, rádio, existem donos, né? Donos de mídias. E o dono quase sempre tem um lado político, um lado pessoal. E aí, assim, pode ser o melhor jornalista que for, mas se o dono falar, não vai sair essa matéria, não vai sair desse jeito, o pessoal, né? É uma realidade diferente da gente que vive aqui, que você está vivenciando, e você sabe que se você colocar algo que não é verdade aqui hoje, amanhã a pessoa te encontra na rua e ela vai cobrar aquilo de você. Então, assim, sem dúvida. Infelizmente, hoje, esses títulos chamativos aí que clickbait, né? Que o pessoal... Às vezes a matéria não tem nada a ver, né? Em vídeo também a gente vê esses influencers aí que fazem essas gravações, eles fazem uma chamada, a hora que você vai assistir não tem nada a ver. Né? Notícias que também não tem nada a ver. E o pior de tudo, que muitas pessoas só leem o título. Pois é. Ela só lê a manchete. Né? E ela Exatamente. não lê... Assim, já aconteceu casos comigo lá, claro, eu também tenho que ver o que mais chama atenção, sem distorcer a informação.
Só que já teve casos de pessoas, de políticos, né? Olhar o título, olhar a manchete, não ler a reportagem e ligar, descer no sarrafo. Né? Porque você falou isso. A minha primeira... Você leu a notícia? Não li. Não. Mas não, então leia a notícia. É. Então, assim, o que falta hoje é as pessoas se interessarem não só pela manchete, não só pelo título. Né? Ela tem que ler, tem que se aprofundar. E, infelizmente, hoje, por N situações, antigamente uma matéria de jornal bem escrita, ela, no mínimo, era meia página para um assunto. Entendi. Né? Hoje, se eu escrever uma notícia de meia página, que ninguém lê. Acho que até trazendo isso para aquilo que a gente estava conversando, a questão... Hoje o pessoal não assiste um vídeo muito comprido. O pessoal quer aqueles vídeos curtinhos, que é 30 segundos de informação e é isso. Você vai ter algumas pessoas interessadas que vão assistir por completo, mas são poucas. E aí onde você ganha? Você ganha no número de acesso. O que você vai querer fazer? Você vai querer fazer um conteúdo porque você tem acesso e rentabilize. Então, assim, tem todas essas questões envolvidas. Hoje, uma entrevista, por exemplo, antigamente a gente fazia bastante entrevista. Só que a entrevista ela fica grande. Sim, né? Vou fazer lá, sei lá, 5, 10 perguntas, dá uma página do jornal. Né? Texto, né? Você tem que... Aí, assim, eu posso pegar e fazer uma entrevista de 15 minutos com ele, e a pessoa vai assistir aquilo, mas ela não vai ler uma matéria de uma página no jornal. Pois é. Então, é verdade. Tem todas essas questões. Então, hoje o que a gente tenta fazer? A gente tenta trazer o máximo de informação, só que de uma forma mais resumida. Gosto disso? Não gosto. Né? O jornal, antigamente, a gente saía com 24, 30 páginas. Hoje sai 12, 16. Gosto disso? Gosto disso? Não gosto. Mas, assim, você vai gastar dinheiro e não vai... Né? Ela olha lá, ela vê no site do jornal, então... Na real é até mais fácil, né, pra pessoa, ela tá tão acostumada, ela só vai falar, ela pode ter o jornal na frente dela, ela vai sentar no PC e vai mandar aqui, ó, o semanário papado.com.br e vai ler lá a mesma notícia que tá na frente dela. E ela vai ver antes do impresso. Pois é. É verdade. Porque o que acontece? Vou entrar no assunto, tá? Daí vocês vão me cortando. Mande bala. Não, vai mandando bala, relaxa. O que acontece? Hoje é domingo. Aconteceu um negócio estrondoso aqui em Rafar. Eu tenho que já apurar, já soltar no site. Porque daqui 2, 3 horas já tá velho. Sim. Pra rede social, pra internet. Uma coisa muito rápida. Só que aí, essa notícia vai sair só na sexta-feira no impresso. Tá? Eu tenho que soltar, é um assunto importante, eu tenho que soltar. Só que aí eu vou ter um tempo maior de apuração da informação, da notícia, e aí eu posso dar ela para o meu leitor de uma maneira diferente, mais completa, né? Às vezes já teve outros desdobramentos do acontecido e tal, então eu consigo de maneira diferente. Só que na hora ali, se eu não soltar se eu não tiver a notícia na hora ali, e aí ela sai com menos conteúdo mesmo. É uma coisa rápida ali para mostrar o acontecimento. Então, isso aí acontece muito. E é uma diferença do... Né? E é uma briga, né? Quem que vai soltar primeiro? Pois é. Né? A Raízes, o seu jornal, o semanário, entendeu? Você já quer... vou ver aqui se alguém colocou alguma coisa. Né? Não, se você não soltar no prazo de 1 hora ali, vai ter outro que vai soltar. Você pega o G1, às vezes ele acaba soltando primeiro que a gente a informação da nossa região. Por quê? Alguém passou para eles primeiro da gente ficar sabendo aqui. Porque, mais uma vez, facilidade de comunicação, acesso à informação. Hoje, todo mundo tem os canais de comunicação. Né? Então, assim, às vezes, o pessoal manda lá direto para o G1, para o PTV, e aqui você vai ficar sabendo, saiu lá, que aí você vai... PTV que você vai conseguir... Entendeu? Então, é muito rápido. E muitas vezes já vem uma notícia já filtrada da maneira que eles querem, né, Túlio? Aí você fica preso de pegar a mesma coisa, se for assim. E muitas vezes também a informação não vem correta. Tá? Não vem, exatamente. Assim, a preocupação que a gente tem aqui, porque a gente é da cidade, a gente está aqui e vai trombar com as pessoas no rua e ela vai te cobrar a informação da maneira correta, eles não têm esse filtro que a gente tem. Então, assim, solta com o nome de rua errado, informação incorreta, sem apurar, sabe? Você lê, a gente que está aqui, a gente percebe. Conhece, né?
Aí, sem apurar, aí você fala assim, poxa, faltou o mínimo de apuração aqui para entender que não é isso, né? Que não é bem assim. Você E nessa linha. Pode Tá, falar. vamos lá. E nessa linha, se já existiu alguma notícia que você viu que saiu antes lá, sei lá, algum outro jornal lançou, você leu e falou, mano, não, isso aqui tá errado, mano. Não é possível deixar isso aqui assim e publicou aqui. E daí quando você saiu ou na rua, você recebeu informação da mesma pessoa que ela leu duas notícias diferentes Sim, em algum lugar, ou que esse jornal leu a sua notícia e falou, mano, esses caras, penso assim, esses caras aqui é um problema pra gente e veio, sei lá, querer algum tipo de atrito com vocês ou não. Não, graças a Deus, acho que esse tipo de coisa, o pessoal entendeu, né, bem a questão da cooperação, né? Então, assim, Sim. O diretor da segunda edição, por exemplo, da EPTV, estudou junto com o meu tio. Eu tenho contato direto com ele. Que da hora. Eu tenho contato com as jornalistas, as diretoras de redação da EPTV, do G1. Então, assim, às vezes eles vão fazer alguma matéria aqui, eles pedem, você não pode indicar fontes pra gente fazer e tal, né? Então, assim, é uma coisa que a gente acaba auxiliando aí, se auxiliando. Então, a questão de usar, às vezes, a notícia um do outro e tal, mas o que a gente vê, às vezes, quando eles não fazem a checagem, eles soltam algo que não é a realidade. Aí, dependendo do que for, eu mesmo mando uma mensagem lá, falo, pessoal, não é bem isso e tal. Ou, às vezes, eles entram no jornal da gente, vê que está diferente, aí e aí ajusta. Pode ver que as notícias dele, a maioria das notícias vem lá, atualizado, soltou a notícia um dia antes, mas atualizado às 15h45. É da hora. Tem bastante disso. E aí, cara, tá no digital. Você vai ler, você não vai printar todas as notícias que você lê. Só que aí, a hora que você vai ler no outro dia, a notícia está diferente, é a mesma notícia. Entendeu? Então existe muito disso aí. Já no impresso, não, cara. O que saiu aqui, como é que você vai mudar? Só semana que vem. Então, assim, não tem o que fazer, A cara. responsabilidade no jornal impresso, ela é muito maior do que no digital. Isso aí você tem que ter responsabilidade, porque a partir do momento que saiu aqui, aí não tem mais volta. E nessa linha, Túlio, por exemplo, se colocou uma notícia que talvez essa notícia não seja falsa, existe alguma consequência para isso? É apenas sua credibilidade? Pode dar alguma multa, alguma coisa? Ou isso depende da situação? Por exemplo, se é uma notícia no G1 que você sabe que não é verdade, eles sofrem alguma consequência se eles não corrigirem? Sim, aí entra toda a parte, né? A gente chama de direito de resposta, né? Então, a pessoa que se sentiu ofendida, ela pode requerer esse direito de resposta. E os jornais são obrigados a deixar essa pessoa se ele não deixar a pessoa se retratar, a pessoa pode entrar judicialmente e aí ela é obrigada pela justiça a dar o espaço, né? Porque ela foi citada, né? Então tem o direito de resposta. Normalmente os veículos acabam oferecendo o espaço de direito de resposta e tem casos também que a pessoa não quer nem dar dependendo do que for, ela já vai lá e já processa, dependendo da situação. Tem isso aí. Então, a grande preocupação é sempre você apurar bem para não ter esse tipo de dor de cabeça. Graças a Deus, no tempo que eu tô lá, nesse sentido, a gente nunca sofreu. Eu tomei um processo recentemente por utilizar uma imagem de uma receita. Uma receita... Eu não lembro agora se era de bolo, o que era. Eu tenho um espaço no jornal de receitas, né? E aí, receita é receita. Eu usei uma imagem para ilustrar a receita. E eu tomei um processo por causa da imagem da receita. Por causa da imagem da receita. Aí a pessoa entrou, né, querendo absurdos ainda lá. Graças a Deus. Exatamente o que eu já ia perguntar. Esse cara tava querendo sacar suas calças, né? Entendeu? Por quê? Porque com a pandemia e com essa questão do home office e agora a inteligência artificial, muitas pessoas perderam emprego. Só que essas pessoas são aquelas pessoas assim, ela só sabe tirar foto. Entendi. Ela só sabe escrever. Ela só sabe corrigir. Então ela não consegue se manter na empresa e não consegue arrumar outro. Aí ela começa, vai tentar de tudo, ela vai tentar de tudo. Então, aí eu até pesquisei, essa pessoa lá tinha vários processos com vários jornais, com várias revistas e tal. Entendi. Então, assim, ela viu que é uma oportunidade, ela começou a vasculhar, né? Então, assim, tem notícia.
Quantas notícias que eu solto no meu site ou no jornal, aí você vê em outros portais, na íntegra, publicado na íntegra, igualzinho, Igualzinho Ctrl só C, que não Ctrl dá o V. crédito. Mas e aí, você não Em- pode processar mas- ou não mas- vale a pena processar? É assim, é o que eu falo, aqui a gente acaba se ajudando, né? Porque a hora que eu precisar também pegar uma notícia dele, eu não vou ter Entendi. tempo de... Aí eu vou lá e dou uma apurada, aí você muda um pouco, mas você acaba usando o conteúdo. Mas existe. Entendi. Imagem, Sim. entendeu? Eu já cheguei a ver foto minha, e quando eu tomei esse processo, eu falei assim, não, agora eu quero dar uma vasculhada. É, Eu peguei e eu achei foto minha publicada no Estadão, entendi. com crédito no nome de outra pessoa. Nossa. Então, Se eu é quisesse, aí que eu poderia Aham, processar, essa pessoa, né? Eu poderia. Então é aí que eu ia entrar nesse mundo, né? Porque pelo que você falou, tem um acordo entre cavaleiros, assim, Sim. né? Isso. Entre as empresas que fazem esse tipo de coisa. Sim. Ali no caso do cara que criou essa foto, eu acredito que assim, a pessoa que ela tira uma foto, ela põe o trabalho e o esforço dela, certo? Ela entende o mundo de uma maneira diferente, eu acredito, e ela e ela tira uma foto diferenciada. Se essa foto está sendo usada em algum outro lugar, certo? Sem a permissão dela, eu acho que isso não é legal. Que é o Só que direito de se imagem, existe o direito de imagem. Isso. Se existe esse acordo entre cavaleiros, aí eu não acho que seria interessante. Aí eu acho que não seria legal um processo nesse caso. Sim. Porque você tem esse acordo. Você usa, às vezes, o meu trabalho e eu faço uma retratação do meu trabalho baseado no seu. E eu faço a referência. Entendeu? A problemática é ela não fazer parte do círculo de cavalheirismo, entendeu? Ela não é daqui. É de fora. Aí é um problema. Aí é um problema. Tava no Google a imagem e tal. E assim, Você não pode pegar uma imagem do Google e publicar no seu jornal, né? não pode, se não tiver porque existem imagens que já vai com o direito, né? Uhum. E tem as imagens que não... Só que assim, no dia a dia, você acaba... por exemplo, eu pago o banco de imagens para quando eu preciso de imagens. Eu pago o FreePic, eu pago o Adobe Stock e tal, para mim poder ilustrar. Porque tem notícias que você não tem imagem para ilustrar, mas você precisa. Uma ocasião de uma vacinação, você não está no local, mas você usa uma né? Mas, enfim, no dia a dia, às vezes, na correria, você acaba passando, você não se atenta nessa questão. Sim, né? sim. E aí você corre o risco de... Isso aí são erros que acontecem. Não estou falando que você está fazendo isso de propósito. Não, sim. A questão é que Mas acontece, serve entendeu? pra gente aprender, né, Matheus? Porque Sim. hoje a gente não pega mais nenhuma imagem que não analisa bem, porque você tomou uma vez, você não quer tomar de novo. Exatamente. Meu, eu tenho uma coisa comigo que é assim. A gente pode fazer várias coisas, mas a gente nunca aprende mesmo enquanto nós não tomamos na cara. Tá ligado? Enquanto você não toma uma bem dada na cara, você não aprende de verdade. Porque daí você vai... Mano, aquela esfolada que você toma quando você faz alguma coisa errada, grava e deixa impresso na sua cabeça que não precisa fazer de novo. Pareceu muito pessoal isso. Sabe o que acontece? Na nossa cabeça, a gente não está fazendo para prejudicar ninguém ou fazendo para usar aquilo para ganhar dinheiro, rentabilizar. Então, para a gente é como se fosse algo normal, né? E aí, você só vai corrigir. O importante é que a gente possa corrigir o erro a partir do momento que você sofreu a consequência daquilo. Isso é a legal, pessoa concordo. Continua fazendo errado. Aí realmente a gente... Então, mas são coisas... É o que eu estava falando no começo. Sabe aquele negócio assim, você olha uma pessoa lá, o diretor da sua empresa, você fala, pô, como que esse cara chegou aí? Eu queria falar igual ele, eu queria me comportar igual ele, eu queria ser inteligente igual ele. Aí você... Né, hoje, você pensa isso hoje, quantos anos você tem? Eu tenho 29. 29 anos, você é um cara novo ainda. Então, aí você fala assim, pô, como que eu vou... Aí, com o tempo, a hora que você tiver com a idade dele... Na posição parecida com ele, você fala assim, cara, é conhecimento, o tempo. Experiência, né? Eu lá atrás olhava meu tio, olhava Zé Maria de Campos e tal, falava,
pô, eu quero ser agora igual eles, eu quero fazer o que eles fazem, eu quero... Aham. Mas E não aí, adianta. e aí foi com o tempo. E aí você vai, a hora que você vê, né? Eu tenho uma grande... Não é um problema, né? É um problema bom, vamos dizer assim. Que a pessoa vem, cumprimenta você pelo nome. Certo. E aí você olha, fala, quem que é faço a essa menor pessoa? ideia Não de quem faço seja ideia essa de quem pessoa. seja. Fudeu. Só que a pessoa conhece você por quê? Ela acompanha seus stories, ela acompanha o seu jornal, ela vê. Porque vira e mexe, eu saio no meu próprio jornal, porque às vezes vai dar uma palestra, vai participar de alguma coisa, você acaba, né, acaba aparecendo também. E aí a pessoa te conhece, fala. Aí você fala assim, pô, e agora? Pergunta o nome, né? Às vezes é até chato, né? Pô, Então, a pessoa- eu chego no lugar hoje e eu sou ruim, Aham. eu sou ruim de guardar nome de pessoa. Primeira coisa, cheguei aqui e perguntei o nome de todo mundo, né? Aham. Porque assim, cara, é chato você não. A pessoa conversar, você chama pelo Não sa- nome é, pois é. e você não saber o nome da pessoa. Mas são coisas do ofício, né? Aham. Sim, acontece, é normal, pô. Às vezes você tá tão ligado no 360 que não dá, você só Lembra passa. das pessoas, é. E a quantidade de informação que roda na nossa cabeça. Sim, hoje, cara, isso sabe, que você. Porque assim, você tem que estar lendo sempre muita coisa, não é? E você Eu imagino. Às vezes, sem querer, você está recebendo as informações. Então, o WhatsApp meu, a minha esposa, na hora do almoço, ela fala, viu, desliga isso aí. Senão Porque você não assim, aguenta. fica lá, pingando Cara. todo dia. E às vezes, muita coisa, você não vai usar. E Sabe? acho que imagina muita Sim. gente procura pra saber de informação também, né? Por exemplo, puta, um monte de sirene ligado, o pessoal não sabe o que tá acontecendo, te pergunta. É Pô, igual- Túlio, e aí, tá sabendo de alguma coisa? Ele acha que você é obrigado a saber de tudo, né? Acho que é obrigado a saber de tudo. Por exemplo, eu li meus e-mails hoje de manhã. Vou mostrar pra você. Olha quantos e-mails já tem de novo. Nossa, já tem mais de 200 e-mails de novo. Do E jornal. Você acompanha todos? Eu Ou tenho que bate olhar um tudo, olho? eu tenho que bater o olho em todos, porque. Entendi. E aí a cabeça sua, cara. Nossa, você não É desliga, aquele, né? aí eu tenho que ver o que eu tenho que usar. Às vezes é um Aham. e-mail comercial de propaganda e tal. Certo. Às Então, vezes assim, a é uma cabeça- coisa que você tá, sei lá, algum contrato, alguma coisa É. que vai te ajudar, Então, você precisa ler, né? Tem Não que dá pra ler, deixar no tem meio que de bater, tudo. pelo menos bater o olho. Ah, não é importante, beleza. Aham. Mas assim, é muita informação. E isso é para todo mundo. Qualquer área, eu tô falando da minha parte aqui, mas qualquer área assim que trabalha com comunicação, com informação, E a isso gente não tem que... Se for pensar bem, você não tem descanso, né? Porque a notícia não vai escolher um feriado ou não pra acontecer. De repente, Não, a faz alguma madrugada, se é de dia, se não é. coisa. E aí você tem a escolha. Vou ou não vou? Se eu não vou, se eu não for, eu vou pegar depois do... Já foi. Já foi, aí eu pego do Já foi, concorrente não no for, dia já era. seguinte, informação e tal. Só que é assim, a gente tem que estar presente, né? Então, eu estava falando da inauguração, fui ontem na inauguração, eu cheguei lá e foi em Elias Fausto. E aí eu percebo, cara, que se a gente não está na rua, se a gente não está fazendo contato, se comunicando com as pessoas, você perde, é muito dinheiro perdido na mesa. Então, assim, apesar de toda a tecnologia e tal, cara, o contato humano, olho no olho, sabe? Então eu fui lá, tinha uma menina fazendo um trabalho lá, eu falei assim, pô, vamos ver, de fazer uma parceria. Aí chegou uma pessoa que foi cliente minha no passado, viu que eu tava lá fazendo a cobertura e Já tal. fez Pô, vamos outro conversar, vamos Entendi. marcar uma reunião e tal. Então é contato. O ser humano, ele foi feito para ter esse contato, né? Então assim, dá para fazer, dá para tocar. O Matheus está lá na Alemanha, o Henrique está lá na casa dele. Aham. Só que, cara, se Não é a eles mesma estão coisa. aqui, É a outra vibe é coisa. outra, é diferente. Aham. Mas dá para fazer. Nossa, é mesmo. Dá para fazer. Mas é isso aí, cara. A comunicação hoje é a base de tudo. Bom, Verdade. falando em comunicação, mudança de tempo e tudo mais, né? A gente entra numa questão assim, ó. Você acredita que o jornalista hoje, que é imparcial, ele não precisa dar exemplo, tá? Ele é censurado no Brasil, sim ou não? Dependendo da situação, sim. Eu Dependendo da acho. situação, sim. Dependendo da situação, Você já sofreu censura em algum momento no seu trabalho? Eu sofro censura até hoje. Não, acho que no meu trabalho, trabalho em si, eu não sofro porque eu sou o diretor, né? Então eu que tenho que ver o que. Só que assim, Sim. sabe o tipo de censura que a gente recebe de fazer um trabalho imparcial? Tem muitos encontros aí, a gente sabe, né? Encontros e tal, e político ou empresarial e tal, que você fala assim, poxa, por que eu não sou convidado? Entendi. Entendi. É aquele grupinho em volta de É. milhares de pessoas que... Ou você está num lugar
Você tá aqui assim, de repente você percebe que tem duas pessoas conversando ali que você conhece. Sai. Acontece comigo. Entendi. Acontece. Do mesmo jeito que tem pessoas que vêm pra conversar, tem aquelas pessoas que você... Mas não quero fazer parte desse... Não vale a pena, Não né? vale Meu, a pena. Por quê? Seu psicológico também tem que ser forte, hein, cara? Porque Eu tenho uma coisa hoje, graças a Deus, que isso aí vem de família, que é respeito. Aham. Então, assim, as pessoas respeitam. Então, ela tem medo de falar qualquer coisa errada ou propor qualquer coisa errada. E, às vezes, já tem casos que a pessoa solta algo pra você que ela fala, Não podia te falar. Só que, assim, a gente faz um trabalho hoje no Jornal Semanário aqui, que é fazer um jornalismo onde a gente faça algo para agregar. Não adianta um exemplo, tá? Vamos supor que eu sou oposição do atual governo municipal. Certo. E eu começo só criticar, falar mal, e só coisa ruim. Eu tô fazendo o mal para quem? Pro governo municipal ou para a cidade? pra cidade, pra quem lê. Pensa você como um empresário que você tá querendo sair de São Paulo, vir Pra para uma vir pro cidade mais interior. tranquila, Você vai ler e o você tá jornal. estudando aqui. Cara, a primeira coisa que esses caras vão ver, deixa eu ver como que é a cidade, se tem segurança, se tem saúde, se tem educação, se tem saneamento básico, se tem infraestrutura no distrito industrial. O cara vai buscar informação. E onde ele vai buscar informação? No jornal. Nos meios de comunicação. Se o pessoal estiver só falando mal, só metendo a boca, esse cara vai falar, não vou nessa cidade, não. Olha o trabalho que Capivari está fazendo, um exemplo. Tá? Vamos deixar a política de lado, Certo. mas assim, de comunicação... Sim, não, mas por exemplo, tá certo. Tô dando exemplo. Cara, você olha, você tem vontade de mudar para Capivari. Pois é. Se tivesse um comércio para você montar, vou montar em Capivari. Uma empresa, vou montar em Capivari. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa começar a falar bem. Claro, existem situações e Isso que situações. eu ia te perguntar, né? Tá? Que tem caso que, de repente, tá fazendo bem pra sociedade e mostrar aquilo lá, né? Mas assim, tem coisas que tem que ser mostradas. Mas assim, a gente precisa começar a valorizar o que é de casa. Eu acho que a Rafar é uma cidade muito bairrista, né? Ela é uma cidade onde ela tem dificuldade de receber no sentido assim, pessoas de fora, né? E tem dificuldade de se relacionar com pessoas de fora também, né? De sair do ambiente. Vive muito aquele mundinho, sabe? Sim. Então, assim, a gente tem pessoas... Isso muito faz com que boas, ninguém cresça, cara. inteligentes. Que nem tô aqui conhecendo vocês. Pô, eu conhecia vocês porque... Eu nasci aqui. Cidade pequena. Eu falei pro Matheus, eu comia lanche lá no. Gastava todo o dinheiro de que eu vendia jornal, eu comia lanche lá no pai dele. Vitão tava feliz. Seu pai era parceiro, seu pai trabalhou muitos anos no jornal lá da cidade de Capivari também. Trabalhou com esporte aqui, então tava sempre junto, é super amigo do meu tio também, Zé Coquinho. O Henrique, eu tava falando do Henrique, que eu fiz o logotipo da empresa do pai dele lá atrás, fazia propaganda. Então, assim, a gente se conhece, mas eu não conhecia esse lado profissional de vocês. Então, assim, o que vocês estão fazendo aqui hoje é algo que vai ajudar e muito a valorizar as pessoas da cidade, a levar o nome da nossa cidade. Porque é o que eu falei, se a gente não fizer esse trabalho, quem que vai fazer? Pois é. Né? É verdade. Exato. Então, assim, Não, muito importante isso. Eu perguntei pela questão da censura, tá? Para ter a sua visão profissional sobre isso, né? Porque, assim, eu de fato acredito que no Brasil a gente sofre uma censura, mas não que nem a galera fala, assim, pelo seguinte, ó. Existe uma censura que, na minha opinião, uma censura chamada censura mascarada, tá? Que, ó, a principal delas é quando alguém chega e fala assim, esse pra mim, tá? Pra mim é Henrique, gente. Esse não é seu lugar de fala. Essa frase, pra mim, cara, é uma das maiores censuras mascaradas que existe. Porque você impede uma pessoa de expressar a opinião dela sobre alguém ou algum assunto só porque ela não é igual a outra pessoa. Você tá literalmente censurando uma pessoa de falar e daí você fala assim, não, eu sou um bom moço. Não é o lugar de fala dele, não é o lugar de fala dela. Ele ou ela não podem falar. Entendeu? Quando, na verdade, você só tá usando esse lugar de fala como desculpa pra oprimir e censurar a ideia da outra pessoa. Entendeu? E a gente vê isso acontecendo na mídia, a gente vê isso acontecendo no dia a dia, e
a gente já via isso acontecendo desde filme com os jornalistas e tudo mais, aquela toda história, né? O jornal tá salvando, tá colocando as coisas e tudo mais. Por isso que eu perguntei, o jornal sente isso? Você como jornalista sente isso? Você falou sim, sente. Não, sente né? sim. E sente Por assim, quê? sente no tratamento de algumas pessoas, sente às vezes você perde uma publicidade sem saber o porquê. Né? Já aconteceu. Às vezes se coloca- Isso é o pior, né, cara? Porque você fala, meu, o que que eu fiz de errado aqui? Da onde que veio isso só aí? que aí E você sabe... Você vai buscando a fundo, Você e aí você acha. descobre o porquê que... E você sabe que, assim, no final de tudo isso, cara, sabe? Não tem sentido essa censura com o jornalista, porque o trabalho do jornalista é passar a informação real. Indiferente se ela é boa, se ela é ruim, se você gosta, se você não gosta. O pessoal tem um costume muito ruim, não sei se é só aqui no Brasil, mas eles batem em quem dá informação e não em quem tá fazendo a cagada. Entendeu? Tipo, o cara fez uma merda, falou uma merda, fez não sei o quê. Os caras vão lá e batem no cara que tá contando pros outros que esse cara tá fazendo Mas- merda. Mas isso é estratégico, né? É desvio de foco, É. né? Então ele tira Exatamente. o foco do erro e coloca o foco na outra coisa. Tá divulgando. Vocês nunca perceberam, às vezes, tá rolando uma CPI do não sei o quê, e todo mundo revoltado porque não sei o quê. De repente Sim. começa a dar o foco na Em dengue. outra notícia. Pois é. É. Aí, beleza, aí morre aquele assunto. Ninguém fala mais daquilo lá. Aí, de repente, a hora que você vai ver, já resolveram tudo e tal. Isso é desvio. Ninguém nem sabe como resolveram. Ele isso é Nem o pior. comenta. Isso é desvio de É. foco. Cortina Isso é de desvio de fumaça. foco. Porque eu não sei se vocês notaram, mas pelo menos isso é algo que eu notei. Muita gente, a grande maioria das pessoas, elas têm uma memória de, sei lá, 1 ano. Olha, eu acho que Eu acho É, que é um menos, ano, viu? cara. Eu acho que Aconteceu menos. 1 ano, passou dali, não aconteceu. Eu acho que menos. É. Aí, entrando nesse assunto que você falou aí, vamos dizer, você acha errado os prefeitos inaugurarem obras no último ano de governo? Se ele inaugurar no começo, ninguém vai lembrar. Não lembra? Esquece, velho. É louco. Deixa eu fazer uma pergunta para complicado vocês. tudo isso aí. Como que é a informação que vocês estão recebendo lá do Rio Grande do Sul sobre tudo o que aconteceu? Qual é a concepção Cara, de vocês do que vocês enxergaram na mídia? Vocês acham que lá... como que vocês acham que tá lá, por exemplo? Putz, pra mim tá Vamos tudo por lotado. escala aí. Quem quer ir primeiro, rapaziada? Vai lá, Murilo. Pra mim, a impressão que eu tenho é que tá tudo lagado. A cidade inteira tá lagada. Todo o Rio Grande do Sul. Todo o Rio Grande do Sul. E você, Matheus? A minha impressão é um pouco diferente, porque eu conheço um cara que mora lá e eu converso com ele regularmente e ele me explicou que foi um caos na cidade do Porto Alegre. Porto Alegre. Que é assim, os números das pessoas que morreram não chega ao número que apareceu. Só pra você ter uma ideia, isso aqui vem de um cara que mora lá, essa história. Ele falou pra mim que um cara saiu pra fazer ajudar as pessoas. Ele é um civil, uma pessoa civil, não é treinada a isso, sabe? Entrou num bote e saiu buscar gente que tava presa por causa da água. Ele pegou uma criança. Essa criança viu um boneco flutuando, tá ligado? Ele foi pegar esse boneco, não era um boneco, era uma criança morta, Caraca. tá ligado? E isso ninguém conta. Isso ninguém viu, ninguém sabe. Isso aí rodou Esse tipo em de grupo coisa. do WhatsApp. Essa imagem rodou Isso no foi o que ele- WhatsApp, é uma conversa. Isso foi o que ele me passou. Então, isso daí virou um vídeo que viralizou no Instagram e também tudo mais, né? Na verdade, o que eu, Henrique, sei do Rio Grande do Sul é o seguinte, que ali nas cidades mais atingidas, as áreas mais atingidas, né? A gente teve um caos conturbado, né? E muita coisa aconteceu, e daí muita gente diz que tá indo lá, tá indo ajudar e tudo mais, mas o que a gente vê na maioria das partes é o quê? É a própria população em si lá se ajudando, muita gente de fato levando as coisas pra lá. Porém, na minha opinião, tem que tomar muito cuidado com essa questão desse assunto, até porque assim, é tudo muito lindo quando todo mundo vai lá ajudar agora. Só que o cara que mora lá, ele perdeu a casa, se ele não morreu, né? Ele perdeu a casa, ele perdeu o trabalho, ele perdeu tudo que ele tinha. Então ele precisa se reestruturar.
Então agora todo mundo faz uma mensagem bonita, ou uma coisa bonita, indo lá ajudar, mas depois quem que Depois reestrutura esse cara? passa o tempo, todo mundo esquece e eles vão ter que se virar sozinho. Cada um se vira sozinho, tem que sumir de O lá. prejuízo Então, fica pro cara lá que eu- tava lá, né? Eu vou passar a visão que eu tive. Eu tava com a mesma impressão do Murilo, que é o que a gente via, nas reportagens, né? Sim. Eu tive lá semana passada. Ah, é? É. Então, eu tive em Caxias, passei em Canela, em Gramado, fiz aquela rota do sol lá e tal. Cara, vamos dizer assim que 90% do que a gente vê de informação aqui não é verdadeiro, não é real. Sério? Entendeu? Atingiu Então, mais aquela região assim, em volta. atingiu alguns pontos específicos, mas, né, Certo. específico. Mas aí o que acontece? Porque eu, como jornalista, né, eu tava lá com o cara, onde eu ia ficava perguntando, né? Entendi. E aí eles estavam contando que a grande dificuldade deles, Gramado e Canela vive do turismo, né? Lá 90% lá é o turismo. E o pessoal não tá indo para lá porque acha que Gramado e Canela tá alagado também, né? Entendi. Ah, E acaba prejudicando essas cidades que não O que tão aconteceu em Gramado e Canela? É uma cidade de morro lá na serra. sofrendo. Então, teve ocasiões que, por causa da quantidade de chuva, teve realmente deslizamento de terra. Né? Levou, se eu não me engano, ele comentou comigo, foi uma casa só que assim que acabou levando, sabe? Entendi. Tem desmoronamento? Tem. Caiu pedaço de estrada? Caiu. Mas assim, a cidade continua normal. Normal Na medida do possível, na né? medida do possível. E o que a gente vê? Você vai num supermercado lá, tem os carrinhos lá, então com os cartazes. Que aí, se você puder, que tá faltando leite, arroz e tal, então você puder comprar e deixar no carrinho. Você vai num restaurante, ele pede para você levar 2 quilos de alimento. Entendi. Entendeu? Então, assim, e aí, cara, você entra nas lojas, até arrepia. A pessoa chora agradecendo de você estar fazendo turismo lá, porque, Entendi. assim... porque ficou escasso. Teve dia no hotel lá que só tinha gente tomando eu café da imagino. manhã. Assim, se você não me falasse isso, pô, eu não ia nem imaginar ir fazer turismo. E a gente andou em tudo lá. Assim, e os pontos que foram afetados, assim, um deslizamento, já tá trabalhando, as máquinas estão lá trabalhando e tal. Então, uma coisa acaba influenciando a outra. Claro, é o que eu falei. Tem essas questões da pista ali interditada e tal, alguns locais interditados, mas nada que afete a parte ali do... Isso eu estou falando em específico do turismo lá na parte deles, que eles me passaram isso. Então, a gente se sentiu muito seguro em ir para lá, porque o guia que é de lá, que ia acompanhar a gente tudo, falou, gente, pelo amor de Deus, pode vir. Se tivesse qualquer perigo, eu não ia falar para vocês não virem. Eu ia falar para vocês não virem. Mas o jeito que estão noticiando aí, né? E aí você fala assim, poxa, então a gente recebe a informação de um jeito, e se todo mundo falar a mesma coisa, para você aquilo é a verdade. E aí quando você conversa lá com eles, cara, a história... E eles estão vivendo isso. A história é totalmente diferente. Entendi. Né? E tá todo mundo sendo atingido. Mesmo quem não foi atingido pela enchente em si, tá sendo impactado por causa das consequências. Uma cidade que vive de turismo, por exemplo, não vai ninguém, você acaba com a cidade, né? Então, eu falo que, assim, é até estranho eu falar isso. Eu não consigo mais assistir essas principais emissoras de TV. Porque a gente vê que elas têm um lado e ela vai te vender só aquele lado do jeito que ela... então, eu não consigo, porque a gente tem um mínimo de concepção em tentar analisar, né? Você olha aquilo e fala, mas isso aí não é certo, tal. Cara, isso é legal. Que a gente, que pelo menos eu acredito o Murilo, o Rick, nós não temos, a gente não tem esse treinamento por experiência de identificar o lado que aquela notícia está puxando. Entendeu? Por mais que a gente entenda o que está acontecendo, a gente não consegue identificar assim. Aí, no seu caso, já é um negócio diferenciado, né? É algo que parece que você está tomando um tapa na cara, né? Porque você identifica que aquilo tem um viés. Gente, vocês não têm ideia. É umas coisas muito loucas. E isso puxando até para a parte de publicidade. Outro dia, por curiosidade, eu
fui assistir saiu uma notícia na grande emissora aqui que a gente tem, falando sobre os jogos de azar e não sei o quê, e focou em uma empresa de aposta lá. Sim. Veio comercial. O que vocês acham que veio no comercial em seguida? Uma outra empresa de aposta Uma que é outra boa. De aposta. Concorrente, uma casa de aposta. Aí, Nossa, cara, a hora que eu Exatamente. vi aquilo, eu desliguei a televisão na hora. nossa. Não tem lógica. Só que assim, Aham. no subconsciente da pessoa que ela tá assistindo, ela não, às vezes ela não se toca naquilo. Então tem muito isso. Tudo que, principalmente na TV, tem um foco. É programado, é projetado. Ó, aquela casa de aposta é ruim, mas a nossa aqui é tranquilo. Sendo Não. que É a melhor que tem. Comecem a perceber os comerciais entre o jornalismo. Tem Vocês toda vão uma ver que ideia. Vai sair uma notícia batendo e em seguida vem uma propaganda de uma concorrente ou de um... Aham. Tem muito isso, cara. Tem muito isso. Galera, vou invadir aqui então o robô Quinzote só um momento, por quê? Pra falar com vocês, a gente tá falando aqui do quê? Notícias, coisas que são fakes e tudo mais. Que é uma coisa que não é fake aqui, não é fake, é a Life, nosso patrocinador oficial aqui do podcast, tá certo? Você pode estar vendo aí o layout que tá em volta aí da sua tela, em volta aqui do Roboquim, tá? Lá no canto ali, ó, aqui, beleza, tá certo. Nesse canto aqui tem o QR Code para você que é comerciante e quer aderir à Life no seu comércio, tá? Já fica ligado aí também no número, certo? O que é a Life, Rick? A Life é uma empresa que vende suco de laranja natural, tá? Suco de laranja sem conservante, sem açúcar. Particularmente, uma delícia. Ela tem vários sabores, é claro, não vende só suco de laranja, tem goiaba, limão, maracujá, uva Caju. e caju, né? Fugiu um pouquinho aqui da mente que eu não Tá tô... rachando o bico aqui. Aí, é porque toda vez eu esqueço do caju, né, Denão? E é isso, galera. Então, vocês aí não percam a chance de comprar a Life e experimentar. E ó, se o lugar não tem Life ainda, chega lá e pede para que você possa ter uma bebida de qualidade, que essa não é falsa. Vai por mim. Life você, uma qualidade de vida melhor. Valeu. É isto. Eu já invadi aqui o Roboquinho, vou desinvadir, viu, Kim? Já tô saindo já, Não, beleza? Fique tranquilo, fique tranquilo. Se quiser espaço, chega aí, senta aí do lado, senta aí do lado. Não, pode, já tô saindo aqui. Valeu, galera. Tulhão, tem aproveitando aqui para fazer umas perguntas. Perguntaram aqui em relação a erro ortográfico. Entendo que hoje em dia é muito simples corrigir, porque se jogou um texto no celular, ele tem o corretor lá automático que vai corrigir o erro. E antigamente, cara, que você contou até naquela época que você tinha que montar as frases. Alguém passava esses erros despercebidos? Tinha alguém que tinha que revisar? Não. Ou... Passava e até hoje passa, tá? Uma coisa. Passa porque é o que eu falei para vocês. É muito rápido. Às vezes eu vou montar uma notícia e o próprio sistema onde eu subo a notícia tem o corretor também. Só que, cara, você tá ali, preciso soltar. Pum. Soltou. Que hora que eu vou ver? Eu vou ver a hora que eu vou colocar a notícia no jornal impresso. Porque daí você monta, você imprime a provinha, Entendi. aí a minha esposa faz a correção. E mesmo assim, às vezes, eu e ela lendo, às vezes passa um detalhinho. Porque às vezes, cara, você bateu, digitou lá Sem querer. e a cabeça da gente, ela é assim, ela é muito rápida, então acaba passando. Mas antigamente, cara, isso aí eu lembro também até hoje. Às vezes saía o jornal, você ia pegar, tava impresso. Né? Era preto e branco e tal. Só que as letras eram mais separadas e tal. Quantas vezes pegava o corretivo, o branquinho, passava o branquinho, eles faziam uma letra de chumbo, como se fosse um carimbo, e vinha corrigindo um por um? Um por um. Nossa. Não foi uma vez só, foram várias vezes. Foram várias vezes. Hoje em dia, cara, chegou, tá pronto, você não vai perder tudo, porque é dinheiro, né? Sim. Só que aí, na semana seguinte, você tem o cantinho lá que você pode soltar as erratas, né? Entendi. Então, tem coisa que passa, tem coisa... O pior é quando sai na manchete da capa. O erro na manchete da capa, aí é duro, né? É difícil de aceitar. Mas assim, acontece. Isso aí acontece, não é só com a gente. Você pode ver os principais portais, aí você vai encontrar erro. Por quê? Essa questão da agilidade. Agilidade da informação. Porque assim, até para rentabilizar os acessos, o que ele enxerga? Quem soltou primeiro a notícia vai ter mais
Ah, entendi. O Google vai... Focar mais naquela É, pessoa, né? não, ele foi o primeiro, então ele é a fonte principal. Entendi. Né? Então, se ele fez tudo certinho, com SEO e tudo mais lá, ele foi o primeiro a soltar e ele vai ter mais visibilidade. Então, quando puxar lá na busca, lá, você buscar por termo, ele vem primeiro. E já sai você lá no primeiro da lista, né? Pessoal, rapidinho, parando aqui, só para pedir uma coisa para vocês. Foca aqui em mim, valeu? Gente, se você que tá assistindo, não esquece, por favor, dá um like e se inscreve no canal. Não custa nada e são 2 cliques só. Só 2. E tá perfeito. Ali, ó, tá até na tela. Olha que legal. E coloca o sininho para você receber as notificações também, tá bom? Desculpa quebrar aí o ambiente e dar aquela, né, uma gelada, mas voltando ao assunto. Não, tranquilo. E até eu vou fazer um merchan para vocês aqui. Pessoal, não, faz. Faz o seu também, não esquece não, hein? Você que é empresário, tem que olhar com um olhar diferente para esse tipo de trabalho que o pessoal está desenvolvendo aqui. Eles não estão. A gente estava batendo um papo aqui, eles não estão visando dinheiro, só que a estrutura custa caro. Eu tenho certeza que tudo que eles conseguem, que eles vão reinvestir no material de tecnologia para poder levar os vídeos de melhor qualidade para você. Então, você que é empresário e está assistindo, entre em contato com o pessoal e auxilia, porque é importante. E é importante porque também a gente não vê pessoas querendo investir na nossa cidade aqui. Investir assim, que eu falo, igual vocês, de querer fazer um trabalho como esse. Ou às vezes não tem oportunidade, não sabe nem como começar. E são estrelas que estão perdidas aí. Né? Então, assim, se não tivesse espaço, a gente nunca vai acabar descobrindo essas pessoas. Então, ajuda o pessoal aí que é de grande valia. Oh, aí sim, Tulião. Obrigado, viu? Ah, e mais uma coisa, aproveita e faz o seu. Fala da sua empresa de publicidade. Já solta uma nota. O jornal Semanário, para quem não conhece ainda, é um jornal. O pessoal da cidade não conhece. É um jornal aqui que tem a sede em Rafar, né? Foi fundado aqui, mas circula também nas cidades de Capivari, de Mombuca, Elias Fausto, Porto Feliz. E a gente tem à disposição aí uma gama de trabalhos de comunicação, desde notícia no jornal, de propaganda. Tem o site que dá para colocar banner com click to action, né? Que é para levar para o site da pessoa ou para o WhatsApp, enfim. Tem as redes sociais, tem diversas possibilidades. E quem precisar também do trabalho de publicidade, a gente tem a agência que chama Sina Publicidade, só entrar em sinapublicidade.com.br, conhecer um pouco do nosso trabalho. A gente trabalha com ilustração, com vídeo, com catálogo, com desenvolvimento de marca, com desenvolvimento de site, com campanha de link patrocinado no Google, com campanha de tráfego pago nas redes sociais, enfim. Só quem quiser conhecer mais aí, o pessoal, eu vi agora colocando no Instagram aí também, só entrar em contato, a gente vai estar batendo um papo melhor, que a nossa meta é ajudar as pessoas a comunicarem melhor o seu negócio, o seu serviço. Não basta você ser bom, né? Você tem que divulgar, você tem que comunicar e da maneira correta, nos canais corretos. Perfeito. E esse é o trabalho que a gente faz também com a Sina Publicidade. Show de bola, Tulião. Perfeito, da hora. Matheus ou Henrique, não sei se vocês têm alguma pergunta que vocês queiram trazer. Eu queria só saber quem que vai fazer hoje. Então, se é eu, você pronto. Ou o Quinzote. Eu tô pronto já. O Quinzote tá pronto aqui. Não, mas só, peraí, eu já fiz a passada. Agora é a vez do... Não, pode fazer. O Murilo é o único que tá lá, cara. Faz aí, Murilo, melhor. Bom, Tulião, a gente tem um quadro aqui no RPCast que a gente faz toda vez para todo convidado, que é o seguinte. Vamos supor que você tá lá, você achou uma lâmpada. Aí você esfregou essa lâmpada, apareceu um gênio. E esse gênio te deu o direito de 3 desejos. Quais desejos você pediria pro gênio? Lembrando que pode pedir qualquer coisa, menos mais desejos. Boa pergunta. Vamos lá. Bom, acho que, primeiramente, saúde. Né? Boa. Porque a gente trabalha com a cabeça e se não tiver com a cabeça boa, com saúde... Saúde física, saúde física mental, e mental. Né? E para isso a gente tem métodos para também trabalhar isso. Né? Eu acho que vocês me conheciam antes. Eu perdi 40 quilos depois da pandemia, com medo do Covid, né? Fiquei com medo, fui atrás e perdi. Mudei totalmente meu estilo de vida, voltei a praticar atividade física, alimentação. Então, acho que saúde é o principal. Primeiro pedido. O segundo pedido, que é algo que eu busco constantemente, é conhecimento. Então, assim, sempre buscar conhecimento, conhecer pessoas novas, novos contatos, conhecer lugares novos. Então, eu acho que isso é o que importa.
Você diria que é um conhecimento infinito que você queria? Ou não precisa ser tudo isso? Conhecimento infinito é demais. Eu acho que assim, conhecimento nunca é demais, né? Mas a gente todo mundo vai estar sempre buscando por, Sim, sim. a gente sempre busca por mais, né? Então, Show. quanto mais vier, melhor. quanto mais puder, Então, melhor. olha o desejo que ele fez aí, Kim, ó, parecido com Ah, o seu, é conhecimento porque infinito. assim, Túlio, deixa eu explicar pra você. Não, rapidinho. relaxa, Não, vai, tá deixa ele bom. fazer o terceiro. É depois você terceiro, explica. meu terceiro. Deixa eu lâmpada. Deixa a audiência curiosa pra Cara, saber. isso aí. Verdade. E acho que o terceiro desejo, e eu não tô querendo aqui ser uma pessoa, falar, o cara quer, né? Eu acho que mais amor e respeito entre as pessoas, né? Show. Aí eu tive um choque de realidade nesse passeio que a gente fez lá no Sul. Cara, lá não tem semáforo. Não tem semáforo. Não tem semáforo. Sério? Os carros, você pisou na faixa de pedestre, ele para para você passar. As pessoas são educadas. As pessoas falam bom dia, olham no seu... Pô, não te conhece, não tem obrigação, Pois é. né? Então, assim, muita coisa hoje que acontece ou que deixa de acontecer é por falta de amor, de cumplicidade. E eu acho que as pessoas precisam desse negócio a gente fala do digital, né? Mas, cara, tá faltando isso, sabe? Tá faltando amor. Entendi. Então, eu desejo cada Pô, vez... é verdade isso aí. Cada vez mais saúde, cada vez mais conhecimento e cada vez mais amor. Eu acho que uma das coisas que fazem as pessoas se aproximarem de mim é isso. É poder conversar, poder se abrir, poder... Elas sentem isso, né? Sim, sim. Ah, legal. Só pra bater um papo, pô. É. Hoje em dia tem gente que não bate nem um papo com os vizinhos, pô. O pessoal fica tão Tem nada. preso, bitolado dentro de casa, no celular, computador, que acaba esquecendo de Não, sair. às vezes conversar com o às vezes vizinho. nem conhece o vizinho, Pois é. né? Quando eu casei, eu mudei lá. A primeira coisa que eu fiz quando eu fui no sítio lá, eu dei uma carga de manga lá, eu enchi uma sacolinha e fui entregando para os vizinhos. Em volta. Entendi. Aí hoje, o que acontece? Eu entreguei sem esperar nada em troca. Hoje o vizinho vai num lugar, ele traz uma sacolinha de alguma coisa. Ele lembra de você. Por quê? Você lembrou dele quando você teve ali. Então, assim, eu falo uma coisa que acho que todo mundo tem que levar para a vida, que é assim, problema todo mundo vai ter, sempre vai ter. Certo. A diferença da pessoa que tem sucesso, que vive bem, é o jeito que ela lida com os problemas dela. Tá? Verdade. Eu tive fases que eu não soube lidar com meus problemas, mas eu fui atrás de conhecimento mais uma vez, para aprender a lidar comigo mesmo e com as outras pessoas. Depois que eu mudei a minha cabeça, a minha vida mudou completamente. Eu acho que é isso, é a gente saber lidar com os problemas de uma maneira mais leve. O problema está ali, você vai ter que resolver. Se você ir para o lado mais difícil, vai ser mais duro, mais complicado, vai machucar mais ainda. Mas se você for uma maneira mais leve, uma maneira mais tranquila, você vai resolver e falar, poxa, tá resolvido. É aquele papo que parece um pouco papo de coach, mas pô, você tem que focar mais na solução do que no problema, né? Porque, isso, cara. Cara, É isso. podcast, É aquela história. Teve um podcast pra saber, cara, é muita coisa que você tem que pensar. Muito que você tem que detalhe. resolver. Se você for ficar focando, puta, não vai dar certo por causa disso. Ah, não vai dar certo por causa disso. Você não faz, cara. Você não sai de casa. É aquela bela história. Não é a vida que fica fácil, é as suas costas que ficam mais fortes. Nossa! É isso mesmo. Mas é verdade, pô. Você que fica casca grossa, mano. Um exemplo mesmo do jornal. O jornal chegou uma época que eu falei, eu queria parar. Eu falei assim, cara, não tá do jeito que eu quero. Né? Eu tive que reduzir muito o número de páginas e tal, e tinha que deixar muita coisa de fora. E aí foi. Eu falei assim, só que eu tenho que continuar. Então, você tem que se adaptar para continuar, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, vamos se adaptar. Sim. E a pessoa que está com um projeto em mente, que quer fazer alguma coisa, né, só que não tira do papel, por quê? Porque às vezes ela está esperando ter todas as condições necessárias para fazer. E, cara, assim, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui hoje, eu não sei, mas eu acredito que quando vocês foram começar, às vezes era um celular, 2 celulares, alguma coisa assim. Iluminação mais ou menos, né? Então, assim, só que você falasse assim, não, eu não tenho dinheiro para comprar uma Sony,
vamos esperar. A hora que a gente comprar, a gente coloca o projeto no ar. Não tinha teria saído saído. do papel. É verdade. Então é isso. A pessoa, se ela tem um sonho, ela tem que buscar e tem que correr atrás e tem que fazer. Eu brinquei com você, falei, eu tenho TDAH. Né? Então, eu era uma pessoa que eu colocava 1 milhão de projetos no papel, minha cabeça não dormia à noite e tal, e não saía nada. Fui atrás de entender isso, né? Então, hoje, assim, o que dá para fazer? O que dá para fazer é isso. Vamos começar a fazer, vamos fazer. Do jeito que dá para fazer. Né? Porque é melhor algo feito do que não feito, né? Que é o imperfeito feito do que o perfeito não feito. É isso aí. Exatamente, cara. Maravilha. Galera, só lembrando aí, ó, a gente viu aqui, deu uma olhadinha na live, tá? Ela tem um atrasinho aí de alguns minutinhos, certo? Mas ela já passa certinho, a gente tava vendo aqui os comentários. Muito obrigado a todo mundo que deixou o like, tá certo? E é isso, né, galera? Vou deixar aí com quem tá aí fazer as boas. Eu vou me despedindo por aqui. Peço desculpas novamente por não poder estar ao vivo aí. Tranquilo, Henrique. Sei que você não tá aqui pensando que você tá pensando na gente, né? Que você tá com uma gripe meio complicada, mas fique em paz. Tulião, agradeço a entrevista, o papo foi um papo bacana, a gente passou aí quase 1h30 conversando. Cara, quando o papo é bom, a gente passou não vê o tempo rápido, passar. né? Isso aí. Queria agradecer, se tem algumas considerações finais para fazer, quiser deixar o seu Instagram. Eu que agradeço, a gente que está sempre por trás das câmeras, né? Tá sempre entrevistando, fazendo, é um prazer. Recentemente eu fui nas escolas também, em 2 escolas municipais aqui de Rafar, falar sobre jornal, né? Eles estavam na apostila lá e, cara, uma coisa tão simples e você fala assim, são momentos que tem que ser vividos, que a gente todo mundo tem que ter os contatos. Eu acho que essa importância de trocar conhecimento, trocar informação. Então, assim, agradeço vocês, parabenizo pelo projeto. Obrigado. Desejo aí sucesso para vocês, continuem aí nessa luta. Vocês são meninos aí que têm coração parecido com o meu, nasceram aqui em Rafar, estão fazendo porque gostam também. Com certeza vão ter sucesso, não desistam. Né? E a gente tá à disposição, quem precisar de alguma parceria, alguma ajuda do jornal, ela pode contar com a gente. Tá? Opa. E mandar um abraço para todo mundo aí que acompanhou, que pôde acompanhar, as pessoas que também vão estar assistindo isso depois, né? Um abraço a todos e apoiem o projeto dos meninos, apoiem os projetos de comunicação na sua cidade, porque são essas pessoas que vão estar contando a história aí para que vocês tenham, né, algo para lembrar e conhecer da história aqui da cidade e da história das pessoas também. Show Tá bom? de bola, Obrigado, viu? Cara, a gente que agradece. Com uma saída dessa, não tem o que adicionar. Não tem o que adicionar. Muito obrigado para quem veio, quem assistiu. Não esquece de dar o like, não esquece de dar o follow. É isso aí. E a gente no Instagram também. Exato. E se você já fez isso, muito obrigado. Acho que é isso aí, né? Mais alguma coisa? Alguém quer adicionar alguma coisa? Não, né? Que é isso. Tchau, gente. Pessoal, Muito obrigado. valeu. Até mais. Até mais.